Querida colega empresária, seja muito bem-vinda. E nós vamos começar direto ao ponto. E para isso, eu quero que você seja muito sincera com você mesma. A sua empresa realmente te dá a vida que você imaginou quando decidiu empreender? Porque hoje existem mulheres movimentando 30, 40, 50 mil ou muito mais por mês. E mesmo assim, vivendo cansadas, pressionadas, sem paz, sem presença e sem conseguir usufruir do próprio lucro. A empresa gira, o dinheiro entra, as contas acontecem, todo mundo recebe. Funcionário, fornecedor, estruturas, filhos, marido, todo mundo. Mas a dona continua emocionalmente exausta. E talvez o mais doloroso seja exatamente isso. A empresa começa a consumir exatamente a mulher que criou ela. Você acorda pensando em problema, passa o dia resolvendo urgência, não consegue desligar a mente, não consegue descansar sem culpa. E aos poucos, você percebe que nem dentro da sua própria casa consegue mais relaxar. Os relacionamentos ficam pesados, a paciência some, a mente vive acelerada. E parece que a vida inteira começou a funcionar no mesmo ritmo da empresa. Pressão, responsabilidade e sobrevivência. E o mais perigoso, você começa a achar isso normal. Só que isso não é sucesso. E foi exatamente isso que começou a me chamar a atenção ao longo dos anos. Prazer, eu sou Flávia Nutri, sou advogada há mais de 20 anos e hoje estou ajudando empresárias a identificarem os padrões invisíveis que sustentam o travamento e crescimento de uma empresa. Durante todos esses anos, analisando empresas, empresários, conflitos, comportamentos e estruturas, eu comecei a perceber algo muito forte. Algumas empresas não adoecem por falta de estratégia, elas adoecem junto com a empresária, porque a empresa sempre revela o estado interno de quem conduz ela. E eu comecei a perceber isso de forma ainda mais forte depois de participar de uma entrevista em um programa voltado para empresários. Porque lá, quando eu terminei de explicar como funcionava essa análise profunda dos padrões que sustentam uma empresa e a empresária, eu ouvi uma frase que me marcou muito. Flávia, isso que você faz é incrível. Você precisa levar isso para mais empresários. E foi exatamente naquele momento que eu tomei a decisão de abrir algumas vagas do diagnóstico do campo do lucro, de forma gratuita. E eu vou te explicar tudo isso. Porque eu percebi que existiam muitas empresárias inteligentes, capazes e trabalhadoras, mas presas em padrões que ninguém nunca tinha ajudado elas a enxergarem. E foi aí que eu comecei a aprofundar um trabalho completamente diferente das consultorias tradicionais. Porque existem padrões invisíveis que não aparecem nas planilhas, não aparecem no financeiro, não aparecem nas reuniões, mas controlam silenciosamente o lucro, o crescimento, a equipe, os conflitos e a vida da empresária. E quando eu comecei a analisar isso profundamente, eu percebi que existiam três pilares invisíveis sustentando qualquer empresa. E quando um desses pilares está desequilibrado, o lucro pode entrar, mas ele não sustenta, não traz paz, não vira liberdade, não devolve vida. O primeiro pilar é a estrutura emocional da empresa. Porque uma empresária emocionalmente sobrecarregada automaticamente cria uma empresa pesada. E talvez ninguém tenha te falado isso antes. Mas observe sua vida hoje. Se dentro da sua empresa você vive pressionada, sem paciência, tentando controlar tudo, sentindo que tudo depende de você, provavelmente sua vida pessoal começou a funcionar exatamente assim também. Porque a empresa não separa a empresária da mulher. Uma empresária cansada cria uma empresa cansada. Uma empresária insegura cria uma empresa instável. Uma empresária vivendo no medo toma decisões que bloqueiam o crescimento sem perceber. E isso nos leva ao segundo pilar, os padrões invisíveis. Porque existem empresárias extremamente inteligentes, mas presas no mesmo ciclo há anos. O dinheiro entra e desaparece. Você trabalha o mês inteiro e quando olha, não consegue entender para onde foi o dinheiro da própria vida. O crescimento vem e vira caos.
A empresa cresce, mas a sobrecarga cresce muito mais. A equipe nunca sustenta. Tudo depende da dona. Tudo volta para ela. E sabe por quê? Porque existem padrões emocionais e mentais comandando o negócio silenciosamente. Padrões como medo de perder, medo de crescer, culpa por prosperar, necessidade excessiva de controle, dificuldade de confiar, padrão constante de sobrevivência. E enquanto esses padrões continuam ativos, a empresa inteira começa a repetir isso. E é por isso que algumas empresárias trabalham cada vez mais, mas continuam sem conseguir viver o lucro que merecem. E aí chegamos no terceiro pilar, o campo do lucro. E é quando a empresária finalmente entende uma coisa muito importante: lucro não é apenas dinheiro. Lucro é paz, leveza, tempo, clareza, presença, liberdade e liberdade emocional. Porque existem mulheres movimentando muito dinheiro e vivendo emocionalmente pior do que quando faturavam menos. A empresa cresce, mas a vida desaparece. E quando isso acontece, não existe prosperidade real, existe cansaço. Existe apenas uma empresa consumindo lentamente a energia de quem construiu tudo. Foi exatamente por isso que eu desenvolvi esse trabalho. Porque depois de analisar profundamente empresárias e empresas, eu percebi que o problema quase nunca está apenas em estratégias. O problema está no padrão invisível sustentando os resultados. E quando a empresária entende isso, é maravilhoso. Ela finalmente consegue perceber por que o lucro não sustenta, por que o crescimento virou peso e por que a empresa começou a consumir a própria vida dela. E talvez agora, pela primeira vez, você esteja entendendo que o problema nunca foi falta de capacidade, nem de esforço. Talvez você apenas esteja sustentando uma empresa através de padrões que estão destruindo silenciosamente a sua energia, sua clareza, seus relacionamentos e a sua prosperidade. E é exatamente por isso que eu quero te fazer um convite. Depois dessa aula, você terá a oportunidade de passar por um diagnóstico do campo do lucro. Um encontro onde eu vou analisar profundamente o campo da empresária, o campo da sua empresa, os padrões invisíveis, os bloqueios de expansão e os sinais que hoje podem estar travando seu lucro, sua leveza e a sua prosperidade. Mas eu já quero deixar algo muito claro. Essas vagas gratuitas não são para curiosos, tá? Eu estou priorizando empresárias que realmente sentem que chegaram no limite de continuar sustentando tudo sozinhas e que querem entender profundamente o que está por trás da sobrecarga, da instabilidade e da dificuldade de prosperar com leveza. Então, clique no botão e fale agora com alguém da minha equipe para agendar o seu diagnóstico. Porque talvez o que esteja travando a sua empresa hoje não é a falta de esforço. Talvez seja algo que ninguém nunca te ajudou a enxergar.